E pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer uma nova análise de um livro sobre história do Brasil que eu terminei de ler faz poucos dias e eu vou estar apresentando aqui uma resenha bem rápida aqui para vocês, beleza? Então vamos começar. O livro é este daqui, Crônica Geral e Minuciosa da História do Brasil. A maioria de vocês aí não deve conhecer esta obra e também o autor, que como vocês podem ver aqui na capa é o Melo Moraes. O Melo Moraes, ele foi um médico que viveu ali durante o reinado ali do Império do Brasil, né? O reinado ali de Dom Pedro I e também Dom Pedro II. Então, por ele ser médico, por ele não ter assim uma formação de historiador para aprender justamente ali como que se iria escrever a história através de documentos de fonte primária, pois ele tinha na posse dele vários documentos importantíssimos de séculos atrás, do início da história do Brasil, de 1500 em diante, que ele tinha conseguido. Então ele tinha esses documentos em mãos, mas ele não tinha aquele aparato histórico, digamos assim, de historiador profissional para escrever um determinado livro, etc. e tal. Por isso que nas primeiras páginas do livro aqui, ele vai ser criticado por isso, por ele não ter essa formação de historiador para escrever um livro de história. E quem faz essa crítica é o Otaciano Nogueira, que era professor da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Esse livro aqui, ele foi publicado pela Biblioteca do Senado Federal em 1997, então só se encontra hoje em sebos, beleza? Então vamos começar aqui essa análise para o vídeo não se alongar muito. Bom, galera, a primeira parte aqui é sobre, né, que é o autor Melo Moraes, que ele foi, na época que eu esqueci de falar no início, ele também foi um ex-deputado, e também é autor de várias outras obras históricas, como Brasil Reino e Brasil Império, Brasil Histórico também, outras obras que já são bastante difíceis de se encontrar, de se encontrar até mesmo em sebos, beleza? E ele faz uma crítica severa a todos os governantes do Brasil naquela época. São críticas assim muito contundentes, são críticas assim bastante perplexas diante do Otaciano Nogueira, que foi quem fez essa crítica na primeira parte do livro, nessa introdução do livro. Então, ele também vai ser criticado, o Melo Moraes vai ser criticado justamente por isso, por ter essa ânsia de querer criticar tudo e a todos. Ou seja, ele foi criticado por criticar, entenderam? Então, é isso daí, galera. Então, como vocês pegarem esse livro, vocês vão notar ali. Mas nessa obra aqui, ele vai tratar da história do Brasil do período de 1500 até pouco mais ali, até 1700 e alguns anos. Ele só vai dar algumas pinceladas ali no período do Brasil Império, beleza? Porque existe uma outra obra dele que ele vai tratar somente dessa questão do Brasil Império. Então também vai falar a respeito sobre o início ali, né, da descoberta da América, falando sobre Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, sobre uma bula papal do Paulo V, do Papa Paulo V, no ano de 1537, que reconhecia os indígenas como natos seres humanos, porque naquela época ali, quando os europeus chegaram nas Américas, eles achavam que os índios eles não eram seres humanos, até mesmo pelo comportamento deles, pela cultura retrógrada que eles apresentavam e etc, que não era avançada assim ao ponto de chegar ao nível europeu, beleza? E também vai falar ali sobre o rei Manuel I, sobre as capitanias formadas pelo rei Dom João III ali, a armada formada, beleza? Sobre também sobre os povoadores das capitanias que foram sendo formadas ali a partir de 1530, beleza? Também vai falar sobre um pouco
da administração do Brasil, ou seja, como foi ali o primeiro, como se deu início também no Bispado do Brasil, como se viu o primeiro bispo, que foi no ano de 1550, as obras no Brasil que se começaram, que vieram através aí dessa vontade dos portugueses de construir o Brasil, de formar o Brasil, que foi a Casa da Misericórdia no ano de 1550, edificações em Salvador de 1549 a 1550, que foram várias outras fundações notáveis também que foram sendo construídas, e várias igrejas na Bahia, ilhas, sesmarias, engenhos. Sesmarias, para quem não sabe, é como se fosse um lote que era dado para os novos povoadores que vinham da Europa para habitar aqui no Brasil, beleza? E também vários colégios dos jesuítas que foram sendo construídos. E também vai falar um pouquinho também sobre o novo governo geral, que foi depois que o primeiro governador do Brasil, o Tomé de Souza, ele partiu daqui, e que o segundo foi o Dom Duarte da Costa, que assumiu o poder lá em 1553. Vai falar também sobre um pouquinho sobre colônias e povoamentos, sobre a colônia francesa que se instalou no Rio de Janeiro no ano de 1555, que teve aliança dos tamoios. Os tamoios eram uma tribo indígena da época. E eles queriam tomar aquela parte do Rio de Janeiro, trazendo a doutrina calvinista para ser pregada tanto para os tamoios também como para os novos povoadores. E no ano de 1558 a 1560 houve aí essa estratégia dos portugueses na época para expulsar os franceses ali do Rio de Janeiro, que teve a participação do governador Mendes Sá, que os expulsa, e também do Estácio de Sá, que foi encarregado ali do restante, de fazer ali, de proclamar ali uma guerra contra os franceses para que eles fossem expulsos ali do Rio de Janeiro. E também vai falar um pouquinho sobre a criação ali da Vila de São Paulo, que foi no ano de 1560, um pouco também sobre cidades e povos, sobre a fundação do Rio de Janeiro, que foi através ali, o fundador foi o Mendes Sá, no ano de 1567, sobre a construção ali da Câmara do Rio de Janeiro, que teve como o primeiro governador o Salvador Correia de Sá. Também vai falar sobre o Bispado do Rio de Janeiro, como foi o primeiro bispo ali do Rio de Janeiro, que foi no ano de 1676. Vai falar também sobre as várias igrejas que estavam sendo fundadas ali no Rio de Janeiro. Esse livro aqui ele vai falar muito a respeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, para quem é carioca e é fluminense, queira saber um pouquinho a respeito da história do seu estado, esse livro aqui é muito importante para você saber disso, saber dos vários detalhes através de documentos históricos que foram lidos ali pelo Melo Moraes, beleza? Também sobre o desenvolvimento econômico que estava ocorrendo ali na época ali, que foi a construção dos engenhos de açúcar. Ali ele vai tratar disso somente no estado ali do Rio de Janeiro, as olarias que estavam sendo construídas, a primeira casa de pedras que foi também construída ali no Rio de Janeiro, as braças de terras que estavam sendo doadas para os novos povoadores. A falar também sobre ali a topografia ali do Rio de Janeiro, as 5 bacias ou vales que foram a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Vale de São Clemente e Botafogo, o Vale das Laranjeiras e Catete, o Vale da Cidade Antiga e o Vale do Engenho Novo. E por último, vai falar-se ali sobre alguns outros acontecimentos históricos, que foi ali o acontecimento ali de Tiradentes, em 1792, participando ali da Inconfidência Mineira, também sobre o paço, a construção ali do paço da Assembleia Geral, sobre a criação dos Correios, que foi através ali no Brasil, foi criado ali os Correios no ano de 1663, e também teve essa participação maior ali no reinado ali de Dom João VI. E foi Dom João III que também criou esse estilo de correios aí para toda
a nação portuguesa no ano de 1525. Então, basicamente, galera, o livro ele vai tratar a respeito sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa revisão bem rápida que eu fiz aqui para vocês a respeito sobre o que está contido nessa obra aqui do Melo Moraes, Crônica Geral e Minuciosa do Império do Brasil. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se você tem alguma dúvida a respeito dessa obra ou alguma outra obra que eu já fiz análise aqui, pergunte aí nos comentários que eu irei responder, beleza? E até a próxima, galera. Falou!